Vamos ficar por dentro dos principais acontecimentos da novela Quando Me Apaixono, no resumo semanal de 13 a 17 de janeiro. Sejam todos bem-vindos ao canal, espero que esteja tudo bem com vocês, comigo está, graças a Deus, e desejo de coração um final de semana abençoado por Deus para todos nós. Jerônimo diz a Padre Severino que tudo tem sido muito difícil para ele, pois ele se tornou cúmplice por ter feito todos acreditarem que Álvaro estava morto. Constança continua se esforçando para falar e contar sobre Josefina, mas não consegue. Honório fica muito angustiado por ver Constança naquele estado. Jerônimo conta ao Padre Severino que no dia em que ele foi a Bonita avisar Carina sobre a morte de Álvaro, ligaram do presídio lhe avisando que Álvaro havia entrado em coma. Então ele foi até lá. Novamente mostra cenas de como aconteceu tudo naquele dia. O médico do presídio conta a Jerônimo que, ao ver a gravidade do assunto envolvendo Álvaro, ele conversou com o diretor do presídio e acharam melhor dizer que Álvaro estava morto. O médico diz a Jerônimo também que deve muito a Álvaro e que agora ele só tem a eles. O diretor do presídio diz a Jerônimo que lamenta ele ter se envolvido nisso, mas que não há volta. Jerônimo não quer se tornar cúmplice, mas o diretor diz que ele sabe a verdade e que se abrir a boca, a vida de Álvaro corre perigo. Então, Jerônimo diz que somente por esse motivo ficará calado. Depois, Jerônimo pergunta o que acontecerá com Álvaro. O diretor diz que se ele sobreviver, lhe dará uma nova identidade e lhe transferirá para outro presídio. Jerônimo então fala para o padre que não se negou a ajudar porque de alguma maneira a vida de Álvaro dependia deles. O padre pergunta a quem velaram naquele dia e Jerônimo fala que foi outro preso que morreu defendendo Álvaro. Carina e Lázaro se encontram por acaso na cidade e decidem comprar as alianças para o casamento. César vai ao hospital saber notícias de Constança e Matias não gosta nada da sua presença ali. Enquanto isso, Renata, durante o banho, pensa nos momentos bons e ruins que viveu com Jerônimo. Ela está cheia de dúvidas, mas admite que sem a ajuda de Augusto não teria sido capaz de lidar com tudo o que lhe aconteceu. Quando está indo embora do hospital, César se sente mal. Uma enfermeira se aproxima oferecendo ajuda, mas ele diz que já está melhor. Augusto chama Roberta para se despedir dela. Eles falam sobre Constança e Roberta diz a ele que Renata está usando de pretexto o que aconteceu com a tia para não ficar com ele e que para Renata, Augusto não é uma prioridade, pois sempre haverá algo ou alguém mais importante para ela do que estar ao lado dele. Padre Severino diz a Jerônimo que o que mais o preocupa é o futuro de Lázaro e Carina. Jerônimo pergunta ao padre o que eles devem fazer. Se contam a verdade a Lázaro e Carina e acabam com a felicidade deles, ou se calam e carregam em suas consciências esse segredo. No hospital, Álvaro pergunta ao médico se ele falou com Jerônimo. O médico diz que Jerônimo logo irá vê-lo. Álvaro agradece a ajuda do médico e diz que aproveitará a segunda oportunidade que está tendo para fazer Carina feliz, pois foram as suas lembranças que o fizeram lutar pela sua vida. Álvaro chora e diz que está com muita vontade de ver a sua Cari. Quando Jerônimo está indo embora, Lázaro e Carina chegam e convidam ele para ser padrinho do casamento deles. Jerônimo e Padre Severino ficam desconcertados, mas no momento não revelam a verdade sobre Álvaro para eles. Josefina empenhora as joias que roubou da casa de Constança. O médico de Constança diz à família que ela teve uma parte do cérebro afetada, o que não lhe permite ter movimento nos braços ou conversar, e embora não se saiba se é definitivo, a família fica arrasada. Josefina liga para Regina, perguntando se ela já tem o seu dinheiro, e diz que depois ligará para ela, marcando o horário para se encontrarem. Regina acaba revelando para Inês que se encontrará com Josi e que Jerônimo lhe emprestou dinheiro. Honório diz a Constança que ela estará em casa no dia seguinte e que todos serão muito pacientes para tentar entendê-la, e que ela tem o amor deles. Constança chora. Jerônimo pede desculpas a Marina por tê-la feito esperar no aeroporto, mas diz que se soubesse que ela estava esperando por ele, então teria lhe avisado que não iria chegar. Marina diz que não está lhe cobrando satisfações, mas diz o seguinte para ele: Jerônimo, se depois de 10 minutos que me disse que queríamos que fôssemos um casal, esquece de me ligar para me avisar que não vai chegar, é porque não sou uma prioridade em sua vida. E se é assim, eu prefiro que as coisas entre nós parem por aqui.
Mas Jerônimo diz a ela que quer começar uma nova vida ao seu lado. Jerônimo vai ver Álvaro. Álvaro diz a ele que está preocupado e que Augusto não pode saber que ele está vivo. E mais uma vez, Álvaro diz a Jerônimo que Augusto quer tudo dele, não só a sua mulher, mas também os seus vinhedos. E conta para Jerônimo que ajudou Augusto a roubar uma muda de uva da fazenda Bonita. Álvaro diz a Jerônimo que quer consertar os seus erros agora que está tendo uma segunda oportunidade e pede a Jerônimo que ele perdoe por todo o mal que ele fez. Jerônimo diz que se ele concordar com todas as condições que vão lhe impor, nem Augusto nem ninguém poderão lhe encontrar. Lázaro e Carlos perguntam a Jerônimo o que farão a respeito da muda de uva que Augusto roubou. Lázaro diz a Jerônimo que ele lhe diga o que quer fazer e deixe o resto com ele, que ele fará. Augusto e Ezequiel falam sobre a praga e Augusto ameaça, dizendo para ele não pensar em abrir a boca para falar sobre o assunto com alguém. Renata se deita e imagina que Jerônimo está ao seu lado. Enquanto isso, Jerônimo convida Marina para morar com ele em sua fazenda e Marina pergunta se ele quer se casar com ela. Renata sonha que está se casando com Jerônimo, mas quando Jerônimo levanta o seu véu, então ela vê que é Marina. Renata acorda e fica triste. Jerônimo diz a Marina que já se casou uma vez e não sabe se quer se casar novamente, mas quer que eles tenham um compromisso e que o tempo dirá depois o que eles farão. Gonçalo vai ver Regina, então Josi liga e manda ela fazer o que lhe disser se ela quiser saber quem é sua filha. Regina disfarça para Gonçalo não perceber. Lázaro e Carina comentam com Carlos e Matilde que acham que Jerônimo não quer ser padrinho do casamento deles. Álvaro fala para o médico que quer que Carina saiba que ele está vivo, para juntos começarem uma nova vida. Josefina exige que Roberta entre na casa de Constança para roubar a escova de dentes e de cabelo de Renata, para fazer o teste de DNA e fazer Regina acreditar que Roberta é sua filha. Renata percebe que sua escova de dentes e de cabelo não está lá, mas nem desconfia de que foi Roberta quem pegou. Adriana deixa Constança emocionada ao dizer que gosta muito dela e que o amor deles a ajudarão a seguir em frente. César pede a Matias para ele deixar Adriana decidir com quem quer ficar. Regina vai ao banco para pegar o dinheiro que Jerônimo lhe emprestou. Renata chega, cumprimenta Regina e Luciana diz que as duas se parecem. Depois, Renata conversa com Luciana e fica sabendo que não precisarão pagar nenhum centavo de juros pelo empréstimo que Jerônimo fez às empresas Monterrúbio. Luciana também diz a Renata que Jerônimo ajuda várias fundações e que ele é muito nobre e generoso. Renata fica surpresa. Matias diz a Adriana que quer ficar com ela e que a ama, mas precisa que ela esteja disposta a estar com ele e a enfrentar todos os obstáculos que eles encontrarem pelo caminho. Matias exige que ela decida logo se quer ficar com César ou com ele. Alzira começa a passar mal e desmaia. Padre Severino tenta convencer Carina a esperar 1 ano para se casar com Lázaro. E Jerônimo, sem saída, decide revelar a Lázaro que Álvaro está vivo. Jerônimo explica a Lázaro o motivo de terem feito todos acreditarem que Álvaro estava morto. Lázaro chora ao saber de tudo e por saber que não poderá se casar com Carina. Jerônimo diz a ele que acha que Carina deve saber a verdade, mas Lázaro diz que não, pois saber de tudo para ela seria um inferno. Lázaro diz a Jerônimo que só renunciará a Carina se ele lhe garantir que Álvaro jamais voltará a procurá-la. Ao constatar que a muda de uva que roubou de Abonita pegou a praga, Augusto fica furioso. Ezequiel então sugere a ele conseguirem outra muda. Ezequiel diz para Augusto lhe falar onde conseguiu aquela, que ele mesmo irá ao lugar para conseguir outra, pois está com ele até o fim. Augusto responde que irá pensar. Carlos leva Alzira para o consultório de Marina e manda uns empregados avisar Ezequiel. Lázaro diz a Jerônimo para exigir que Álvaro esqueça Carina para sempre, esteja ele aonde estiver, e se Álvaro não aceitar, Lázaro diz que ele mesmo o denunciará para as autoridades. Dirá que ele está vivo e assim quem tentou matá-lo volte a tentar novamente. Renata conta para o pai que não terão que pagar nenhum centavo de juros pelo dinheiro que Jerônimo emprestou. Gonçalo fica surpreso pela atitude de Jerônimo. Renata diz ao pai que também não entende. Ela se lamenta porque teve que conhecer o lado cruel e vingativo de Jerônimo que a machucou tanto.
Renata fala para o pai que todos os dias tenta esquecer Jerônimo, mas sempre acontece alguma coisa que a faz lembrar dele, e acaba falando ao pai que quando foi ao banco encontrou Regina, que é amiga dele, e isso a fez lembrar dele. Gonçalo fica intrigado ao saber que Regina esteve no banco. Depois, Renata diz ao pai que a única coisa que lhe resta é aceitar a frase que ele lhe disse um dia: basta um instante para conhecer uma pessoa, 1 minuto para se apaixonar e uma eternidade para esquecê-lo. Chorando muito, Renata abraça o pai. Roberta é procurada pelo advogado, que comunica que ela e Matias já estão divorciados e que ela não tem direito à pensão nem aos bens do ex-marido. Furiosa, Roberta rasga o documento diante do advogado. Regina engana os seguranças novamente e vai ao encontro de Josefina. Constança chega em casa. Ela se esforça para contar tudo a Honório, mas não consegue. Honório demonstra toda a paciência e amor pela esposa. Marina diz a Alzira que ela teve uma ameaça de aborto e que ela deve se cuidar e repousar, pois ela também corre risco, assim como o bebê. Augusto diz a Ezequiel que pensou muito e que aceitará a ajuda dele. Então, Augusto lhe conta que roubou a muda de uva da fazenda Bonita. Diz que quer que Ezequiel vá à fazenda e roube outra muda novamente. Ezequiel fica surpreso por ter sua suspeita confirmada, mas disfarça. E nesse momento, a empregada chega e lhe dá a notícia de que Alzira passou mal. Padre Severino vê Jerônimo e Marina se beijando e Marina diz ao tio que Jerônimo a chamou para morar na fazenda com ele e que ela aceitou. Padre Severino se opõe veemente à decisão de Marina, por não concordar que vivam juntos sem se casar. Adriana conta para Renata que Matias exigiu que ela decida logo com quem quer ficar. Renata diz que Matias está certo e fala para a amiga se decidir logo. Regina e Josefina se encontram. Regina pede uma prova de que ela está mesmo com a sua filha antes de lhe entregar o dinheiro. Josefina então lhe mostra uma foto da família. Ao ver a foto, Regina se dá conta de que Josi e Josefina são a mesma pessoa. Josefina, para intimidar Regina, revela que foi ela que tentou matá-la por 2 vezes. E depois diz a Regina que ela serve mais viva do que morta. Josefina fala que nunca quis só o dinheiro de Regina, mas também o seu sofrimento por ela ter ficado com Roberto. Josefina cruelmente fala sobre a morte de Roberto. Ela conta a Regina como tudo aconteceu na sua frente. Regina chora e diz que Josi é um monstro. Josefina também revela a Regina que viu a sua mãe morrer e fala sobre a noite de gala. Regina então se lembra de sua mãe e finalmente entende o que ela queria lhe dizer. Depois, Josefina diz a Regina que o que causou também o infarto de sua mãe foi descobrir que o seu querido Antônio era seu aliado. E conta que Antônio ficou sabendo quem era ela por Cantu. E então, por Regina o ter trocado por Gonçalo, se aliou a ela. Josefina se diverte ao revelar todos os seus podres a Regina. E mais uma vez a ameaça, dizendo que se ela contar a alguém sobre o trato das duas, ela acabará como Constança. Regina fica chocada ao saber o que Josefina fez com Constança. Regina diz a Josefina que precisa saber se é Roberta ou Renata sua filha. Josefina diz que Regina saberá logo e de uma maneira que não terá nenhuma dúvida. Manda ela esperar por sua ligação, pega o dinheiro e vai embora. Roberta, bêbada, faz um escândalo no escritório de Gonçalo por causa do seu divórcio e por não ter recebido nada. Ela jura que Matias e Gonçalo vão pagar pelas humilhações que a fizeram passar. Ezequiel é atencioso com Alzira e diz a Marina que fará tudo o que puder para que sua esposa e seu filho fiquem bem. Augusto manda um colar de esmeraldas de presente para Renata. Regina, sozinha no parque, pensa em Renata e Roberta. Carina conta para Lázaro que Padre Severino quer que eles esperem para se casar, e ela não entende a atitude do padre. Lázaro diz que se o padre quer que eles esperem, então esperarão. Lázaro trata Carina com certa frieza e ela não entende o comportamento dele. Roberta conta para a mãe sobre o seu divórcio ter saído e que ficou sem nada. Josefina tenta consolá-la e, muito feliz, mostra todo o dinheiro que conseguiu de Regina e fala que Roberta logo terá o mesmo e só para ela. Roberta fala que é isso que ela quer, muito dinheiro, para que não precise mendigar nada para ninguém. Jerônimo diz a Álvaro que Lázaro já sabe de tudo e que ele precisa cumprir a única condição imposta por Lázaro para que ninguém saiba que ele está vivo.
Jerônimo fala que Carina não pode saber que ele está vivo, que ele não pode ter nenhum contato com ela. Jerônimo diz para Álvaro que ele voltará para a prisão, que será em outro lugar e com uma nova identidade. Álvaro fica surpreso com tudo e pergunta se Jerônimo está louco. Álvaro diz a Jerônimo que acreditava que ficaria livre e que poderia ir para longe com sua esposa para começar uma nova vida. Sem saída e por medo, porque sabe que Augusto mandaria matá-lo se soubesse que está vivo, Álvaro aceita a condição imposta por Lázaro.